Oi gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Júnior, do canal Grego Reis. Essa é a parte 3 e a final da minha história. É claro e óbvio que não tem como contar toda a minha história, passo a passo, tudo que aconteceu em vídeos tão curtos. Mas é para vocês me conhecerem um pouco melhor. Já falei um pouco da minha infância, como foi minha adolescência. E para mim, o limite, onde eu cheguei no meu limite, foi com 16 anos, que todo dia eu pesquisava uma forma de ir embora, uma forma de ir embora. Naquela época não tinha muito acesso a YouTube, WhatsApp, não tinha os meios de comunicação como tem hoje, sabe? Tava tudo muito no comecinho e tal. Tinha 16 anos, tô com 33, então é só voltar atrás e você vai entender o que eu tô falando. E eu ficava pensando, meu Deus, me dá uma oportunidade de sair daqui, me dá uma oportunidade de um trabalho, de morar num lugar bacana e tal. E o que eu tinha mais próximo a mim, do meu interior, era Fortaleza. Então eu me apegava muito a essa oportunidade de querer ir para Fortaleza. Até então tinha um senhor lá que ele trabalhava vendendo pão. Inclusive ele foi embora, já se foi. Que Deus o tenha, que ele foi um grande amigo na minha vida, um grande mentor e por um tempo até uma grande presença como pai na minha vida. Ele já se foi, se faleceu, já faz um bom tempo, está com uns 4 anos já que ele se foi, mas foi ele que me deu a oportunidade. Eu estava tomando banho no rio e estava brincando e tal. Ele chegou, começou a falar comigo, aí falou que trabalhava lá em Fortaleza e fazia uma rota vendendo pão. E para minha sorte, ele passava no meu interior. Aí eu falei, vamos lá em casa, pô, vamos conhecer minha casa e tal. Aí fui, em maior inocência, levei ele. Aí ele conheceu a minha casa, a casinha de taipo, de barro, né? Barro com madeira. É a madeira entrancilhada e o barro, né? Quem sabe o que é taipa não precisa explicar. Mas para quem não sabe, é uma casinha que ela é feita com madeiras e barro. Aí ele foi e tal, viu a simplicidade da minha casa. Eu perguntei, você vai querer um café? Vou. Aí eu fui, peguei a lenha, tinha lá o fogão a lenha. Aí fui, coloquei os pedacinhos de madeira mais pequenininho, comecei a fazer o fogo. Ele falou, oxe, você vai fazer fogo? Eu, sim, o fogo aqui é assim. Ele falou, não, cara, não precisa ter esse trabalho não. Aí eu falei, não, cara, fica tranquilo, aqui a gente faz assim, quer tomar um café, vai fazer o fogo, quer comer alguma coisa, vai fazer o fogo, não se preocupa não. Isso pra mim já é o meu normal. Talvez na época eu não falei assim, mas eu falei pra ele, não, fica tranquilo, isso eu já faço todo dia. Aí fiz o fogo e tal. Aí ele gostou, entendeu? Ele gostou da forma que eu tratei ele gostou do meu esforço, que tipo assim, você convidar uma pessoa para sua casa, você ainda ir fazer o fogo para fazer o café para dar a pessoa, então isso ele gostou demais, entendeu? Aí ele gostou da minha pessoa, falou assim, cara, eu não te prometo muito, eu moro só, não moro com a minha família, mas eu posso te levar para Fortaleza, te coloco para trabalhar nessa padaria que eu tô trabalhando e daí você deslancha. Só que ele não ficava em casa, entendeu? Eu falei, eu vou falar com a minha mãe. Aí falei com a minha mãe, ela falou, meu filho, se você quer ir, pode ir. Aí eu fui, como eu tava com 16, ainda faltava 2 anos para terminar o ensino médio, eu transferi para lá, minha matrícula. Aí fui, chegando lá para mim tudo muito novo, tudo muito diferente. Para você ter noção, eu fiquei até admirado quando eu comi uma coisa tão simples, se eu lembrar agora, meu Deus. Empanado de frango, cara. Empanadinho de frango. Não chegava no meu interior. Eu comi empanado de frango com arroz, eu fiquei assim admirado, porque não chegava no meu interior, não tinha no meu interior. Aí tipo assim, fiquei muito surpreso, aquilo tudo muito grande, muito movimento. Fortaleza, muito movimento, muito carro, muito trânsito. Aí a gente foi pra praia, enfim, comecei a conhecer Fortaleza, comecei a andar, conhecer amigos, fazer amizade, fiz bastante amizade lá. Aí até então tava na adolescência, pra mim tudo tava ótimo. Eu
Na minha cabeça eu falei, cara, já melhorei bastante, porque eu tava no interiorzinho que não tinha oportunidade nenhuma, não tinha emprego, não tinha perspectiva, não tinha oportunidade, não tinha curso, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Entendeu? Eu falei, o que eu vou fazer aqui não? Tem que procurar uma saída pra mim, tenho que procurar um objetivo. E eu lembro que várias e várias noites eu ficava na pracinha sentado, pensativo, e uma ou outra pessoa falava assim, o que é que você tem, Júnior? Tá legal? Você tá com algum problema? Eu falava assim, não, eu tô só pensando, mas tipo assim, eu não me contentava com aquela realidade, de morar num lugar daquele e não poder fazer nada. Eu já estava numa idade que eu tinha que trabalhar para ajudar a minha família, ajudar a mim mesmo, porque mesmo que você não consiga ajudar a sua família, quando você sai de casa, você já é uma boca a menos, uma dor de cabeça a menos, um problema a menos, entendeu? Aí, beleza, comecei a trabalhar nessa padaria e de lá então trabalhei, aí eu vi que não tinha como crescer naquela profissão, né? Não tinha como crescer naquela profissão, então o que eu fiz? Eu pensei, cara, eu tenho que procurar outra coisa para fazer. Aí conheci um colega, esse colega virou amigo, ele me convidou para trabalhar de serralharia. E daquele dia então, até hoje, estou na serralharia. Hoje eu sou serralheiro, nível 3, sei fazer muita coisa. Graças a Deus sou muito habilidoso no que eu faço, serralharia. Trabalho com telhado, coberta, galpão, cara, muito bom nisso. Graças a Deus eu tenho orgulho da minha profissão. Aí eu conheci essa profissão, aí foi onde comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessa profissão. Aí apareceu a oportunidade de eu viajar para Paraíba, eu fui, lá foi onde eu conheci minha mulher, e desde então estou com ela até hoje, há 13 anos, graças a Deus. Espero passar o resto da vida com ela, quem sabe é Deus, mas esse é o que eu espero. Então, fugi com ela da Paraíba, que ela era de menor ainda, fugi com ela para o Ceará. Chegando lá não tinha casa, não tinha móveis, não tinha emprego, que eu estava saindo do emprego, que eu fui para Paraíba passar um ano lá. Fugi com ela com 6 meses, com 7 meses. Então eu cheguei, aí fui para Fortaleza. De Fortaleza falei, não tinha ninguém. Fui para casa de um amigo meu e lá não começou a dar certo, né, cara? Porque você morar na casa dos outros de favor já é ruim. Imagina com a companhia. Aí não tava dando certo. Aí eu falei, vamos lá na minha mãe. Aí fomos na minha mãe. Cheguei lá na minha mãe, o mesmo interiorzinho que eu tinha saído, eu voltei. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda a sair daqui. Aí minha mãe conheceu, fazia uns 4 anos que eu não via minha mãe. Aí minha mãe conheceu ela e se deram super bem até hoje, graças a Deus. Aí fiquei lá uns 2 meses na minha mãe. Só que todo dia eu pensava, meu Deus, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Aí o que foi que eu pensei? Eu falei, amor, fica aqui com a minha mãe, que eu vou voltar para Fortaleza. Aí voltei para Fortaleza, comecei a trabalhar e trouxe a mulher para Fortaleza. Aí resumindo, trabalhei em torno de uns 8 para 9 anos direto em Fortaleza. E eu percebi que a minha vida estava estagnada, não saía daquilo. Estava parada, estava travada. Eu falei, meu Deus, isso não é para mim. Alguma coisa está errada, eu tenho que procurar uma oportunidade. É uma coisa que eu falo para vocês, nunca tenham medo de dar um passo para frente, nem que vocês tenham depois que dar 2 passos para trás. Você vê, eu saí do interior, fui para Fortaleza. De Fortaleza fui na Paraíba, conheci minha mulher, trouxe para Fortaleza. Em Fortaleza não estava dando, voltei para o interior, do interior voltei para Fortaleza. Aí depois disso alugamos casa, mobiliamos a casa, assim, não é a mobília, porra, tudo não. Mobília que eu falo é coisa simples, um fogão, uma geladeira, uma mesinha. Eu lembro que a nossa primeira mesa era aquelas mesinhas de bar quadrada com as 2 cadeirinhas de ferro. E a TV era aquela de tubo que todo dia ou quase 2 dias por semana eu tinha que consertar ela. Então, o que aconteceu? A gente mobiliou a casa. Eu lembro que a gente levou um pedaço de espelho, uma rede para nossa primeira casa. Nós dois dormíamos numa rede. Então é bom vocês saberem disso, porque você tem que dar valor a quem está do seu lado. Quem está do seu lado nas horas difíceis, na hora da bonança, tem que estar do seu lado.
Não é, você tem que ter noção que não é uma pessoa passou por você pelo vendaval, as tempestades, os intempéries, as coisas ruins, e na hora da bonança você abandonar essa pessoa. Nunca faça isso. Deus não vai te abençoar, entendeu? Mas voltando ao foco da história. Aí a gente morou lá, morou. Aí eu fiquei. Aí a gota d'água para mim sair de Fortaleza foi que eu me acidentei, quebrei o pé, caí de andaime, uns 15 metros de altura. E eu pensei que eu não ia mais andar, entendeu? O médico falou que ia ter uma artrodese na minha articulação do pé. E a artrodese, para quem não sabe, aqui vamos supor que é o seu joelho, né? Aqui é o seu joelho. A artrodese, ela é um pino que liga direto e fica duro. Então você anda com uma perna normal, a outra dura, uma perna normal, a outra dura. Então ia fazer uma artrodese no meu pé. Ia ficar duro o pé. Aí eu me apeguei a Deus, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar. Me apeguei a Deus muito, muito forte, me apeguei a Deus, dizendo, meu Deus, não me deixa acontecer isso comigo, não me deixa, por favor, Senhor, não me deixa passar por isso, ficar com a perna dura. Porque, tipo assim, gente, não é questão de preconceito. É porque ninguém quer perder um movimento do membro seu. Ninguém quer ficar amputado. Quem quer isso? Ninguém quer isso pra si. Então eu pedi muito isso pra Deus. E graças a Deus, Deus me ouviu minhas preces. E eu não fiquei com a perna dura. Hoje em dia, graças a Deus, eu caminho, eu corro. Eu tenho uma vida normal. Graças a Deus, normal. E desse acidente, gente, eu trabalhava de domingo a domingo. Aí você imagina, você trabalha de domingo a domingo, você sofre um acidente, você tem que passar 7 meses parado. Foi o que aconteceu comigo. Aí foi onde a ansiedade me atacou. E quando a ansiedade me atacou, eu pensei que eu ia morrer. Por que que a ansiedade ataca? Interessante, isso é bem aleatório, a conversa vai mudando. Mas é porque faz parte da história, gente. Se eu não falar, não tem como vocês entenderem. Aí a ansiedade atacou e o que aconteceu? A ansiedade, gente, é um medo de morrer, é um medo de não conseguir realizar suas coisas, é uma ânsia muito grande por algo que não está perto e aquilo te adoece. Foi o que aconteceu comigo. Aí apareceu a oportunidade de eu vir para São Paulo com um conhecido meu e eu vim para São Paulo. Aí passei um ano trabalhando em São Paulo, trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo. Em meio a isso eu tive algumas faltas, porque eu estava fazendo tratamento de ansiedade. Esse ano que eu passei trabalhando em São Paulo foi o ano que eu passei tratando ansiedade. E foi muito difícil, gente, muito difícil, cara, não tem noção. Eu acredito, pra mim, que passei na pele, nada se compara à ansiedade. Dor de ouvido, dor de cabeça, dor de barriga. Cara, nada se compara à ansiedade. É muito ruim, cara. Você sentiu um fogo aqui dentro queimando, uma coisa apertando, o coração disparando, a barriga doendo. Cara, é horrível, tontura. Cara, não tem noção. Peço muito a Deus que ninguém passe por isso, porque quem passa é sofrido. Então, gente, passei um ano me tratando da ansiedade aqui em São Paulo e trabalhando, né? E todo santo dia eu me apegava a Deus, ouvia oração, me apegava a Deus. Ouvia a oração e me apegava a Deus. E aí, graças a Deus, um dia parou. Um dia parou. Mas o que acontece até hoje, se eu tenho uma raiva ou um estresse muito grande, ela não ataca na hora, mas tipo assim, no outro dia ou 2 dias depois, o coração começa a acelerar, o mundo dá uma girada. Só que, como eu já passei por isso e já me tratei, fica mais fácil de eu expulsar ela. Porque mesmo quando eu tava com a ansiedade bem grave, eu não aceitava ela. Eu expulsava, eu não aceito isso, eu não quero isso. Vai embora em nome de Jesus, eu não aceito, eu não sou assim, eu não nasci assim, eu não vou aceitar isso. E todo dia eu não aceitava. E graças a Deus me curei. Deus me curou e com a minha força de vontade também me curei. E o que aconteceu, gente? Aí, nesse período que eu trabalhei em São Paulo, eu percebi uma coisa: as oportunidades. Eu percebi as oportunidades. Aí eu falei, cara, eu vou vir embora pra cá. Aí fui, trabalhei um ano aqui. Aí minha mulher, esse ano que eu trabalhei aqui, minha mulher ficou na Paraíba com os familiares dela. E aí eu falei, eu vou voltar.
vou voltar pra cá, pra São Paulo, vou morar aqui. Aqui eu vi a oportunidade, eu vi que dá pra crescer. E beleza, aí voltei, falei, amor, vou voltar. Aí conversei com ela, trouxe ela pra passar 2 meses aqui comigo em São Paulo, pra ela conhecer o movimento. Aí levei ela, ela gostou bastante também, então deu certinho. Aí quando eu voltei, já tava isso na minha cabeça. Aí o cara queria, aí eu fui embora em novembro. O cara queria que em janeiro eu já tivesse aqui, dia 28 de janeiro, para iniciar de novo, trabalhar com ele, que ele gostou de mim. Aí eu falei assim, cara, eu não posso. Eu trabalhei o ano todinho sem parar, eu vou descansar. Aí ele pegou e falou assim, então eu vou arranjar oportunidade para outra. Eu falei, beleza, pode arranjar, obrigado, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, mas eu não quis. Porque assim, gente, as coisas resolvidas com pressa, de uma hora para outra, não presta. Você tem que ter um planejamento, né? Aí eu fui, descansei bastante a mente. Eu falei, amor, agora eu vou voltar para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo com a proposta de um conhecido, de boca, nada certo. Cheguei aqui, o cara me deixou rodado. O que é rodado? Ele chegou aqui e não era verdade. Aí eu falei, beleza. Aí por coincidência do destino, nesse mesmo ano, o meu pai, que eu nunca tinha visto, tinha me procurado lá em Fortaleza. Sabia que eu tava morando em Fortaleza e tinha me procurado. E, gente, eu nunca tinha visto. Aí eu me procurando, meu pai agora. Aí ele foi, me procurou e por coincidência ele morava aqui em São Paulo. Aí conversa vai, conversa vem. Ele pegou o meu número com a irmã minha. E eu comecei a trocar ideia com ele e tal. Eu falei, eu tô aqui em São Paulo, pô. Eu já tava vendo outros empregos, já tava correndo atrás. Tinha ficado no hotel que eu tinha ficado a outra vez, tudo por minha conta, né? E já tava já com outro serviço certo para começar. Aí eu ia começar no outro serviço dia 25 de fevereiro. Aí conversa vai, conversa vem. Ele vem me conhecer aqui. Aí eu vim conhecer ele aqui em Hortolândia. Aí vim, conversamos, trocamos ideia. E falou assim, fica aqui com a gente um pouco, seja bem-vindo. Aí, sabe, foi super gente boa comigo. Eu falei, beleza, pai. Aí ele falou, eu sei que eu não lhe criei, eu sei que eu errei. Ele admitiu, né? Mas me chama de pai. Silvio não aceita, é pai. Beleza, então, chamei de pai, sou um cara educado, não gosto de debater. Coisas simples para resolver para mim eu não debato. Aí comecei já a chamar ele de pai. E aqui, o que aconteceu? Estando aqui apareceu outros empregos. Aí eu já comecei a trabalhar 2 dias depois. Não fui nem para outra proposta que eu já estava esperando. Aí comecei a trabalhar. Aí daqui fui para Campinas. Aí de Campinas estou até hoje trabalhando. E para resumir um pouco a história, porque é muito longa, gente. Como eu falei, 3 vídeos não vai contar toda a minha história. Mas é para vocês me conhecerem a minha jornada. E tipo, entender que eu não esperei e você também não deve esperar. Se a situação sua tá ruim, cara, não espera. Segue a vida. Aí comecei a trabalhar aqui em Campinas. Aí, gente, para ter noção, eu trabalhei 8 a 9 anos em Fortaleza. Eu construí em 2 anos aqui o que lá eu não construí em 8. Então hoje, graças a Deus, não para me vangloriar, hoje eu tenho uma moto boa, hoje eu tenho um carro bom, hoje a minha casa é farta, graças a Deus. Se você observar, as panelas tá cheias de comida, tem fruta aqui do lado, ó. Eu não deixo faltar. Tem bastante fruta aqui do lado. As panelas tá cheias, o freezer tá cheio, graças a Deus. Isso pra mim é bom demais. Então, eu falei, cara, não vou embora mais daqui. Gostei, me adaptei. E pra você ver, em 2 anos eu fiz aqui o que eu não fiz lá em 8. Então imagina, se eu tivesse lá ainda, como que estava o meu psicológico, como que estava minha condição financeira. Eu tô bem de vida hoje? Não, não tô. Eu tô rico hoje? Não, não tô. Mas hoje, graças a Deus, não falta um dinheirinho, não falta um crédito no cartão de crédito, coisa que lá eu não tinha. Pra vocês terem noção, eu chegava a comer uma pizza com a minha mulher no sábado, eu passava 15 dias passando dificuldade porque eu comia essa pizza. Como assim dificuldade? Comendo ovo, comendo salsicha, passando bem migrado as coisas. Hoje em dia não, graças a Deus, quase todo final de semana a gente come uma pizza, a gente
come bem, faz um lanche, dá uma volta de carro, curte. Então, tipo, melhorou bastante. Aí eu lhe pergunto, se eu tivesse esperado lá melhorar, não vai melhorar, pô. É igual tudo na vida. Você é casado com uma pessoa, só te dá problema, só te dá dor de cabeça. Já tá 3 anos com a pessoa. Aí você tá esperando ela melhorar em quê, mano? Não vai melhorar. Termina e segue tua vida. Eu sei que falar é fácil, mas eu não tô só falando, eu fiz. Eu não tô só falando, eu fiz. Entendeu? Eu fiz o que tinha de ser feito. E até hoje eu sou assim. O que tem de ser feito eu faço. E tava até conversando com a minha mulher se ela queria dar um rolê e conhecer Portugal. Tô com vontade de passar uma temporada trabalhando em Portugal. E até agora ela tá com receio de ir. Mas vamos ver daqui pra frente, né? Quem sabe é Deus. E Deus abençoa tudo, cara. Se você quiser, Deus abençoa tudo. É só você colocar ele na frente, acreditar e trabalhar para isso. Não ficar esperando não, trabalhar. Então, gente, a minha história é mais ou menos isso. Como eu falei desde o começo, eu fui dado quando criança 3 vezes. Eu fui rejeitado 3 vezes. Eu fui humilhado centenas de vezes. Não dá nem para contar. Eu passei necessidade também, não dá para contar. Quantas vezes me faltou um chinelo para comprar, um material escolar, uma roupinha. Para você ter noção, eu tinha um calçãozinho, o calçãozinho era furado na bunda. A mãe dizia, escolhe, ou você fica em casa e apanha, ou vai pro colégio com isso daí. Então eu ia. Aí passava vergonha, as outras crianças enfiavam o dedo no buraco do calção, puxavam o calção. E era aquele inferno, cara. Minha vida era aquele inferno. Mas graças a Deus, hoje não é mais. Aquilo ficou no passado e, como diz, passado é passado. O meu foco é presente e futuro, presente e futuro. Nunca fique focando em passado. O passado ele atrapalha muito. Por exemplo, você é casado. Seu marido ou sua esposa errou no passado. Não foi um erro a ponto de trair, mas foi um erro que você ficou chateado. Se toda a discussão você for ficar tocando naquilo, naquela mesma tecla, você nunca vai evoluir. Você tem que ver se ela melhorou aqui no presente e como vai ficar no futuro. Se você ficar focando no passado, esquece, cara. Você vai ficar preso num loop infinito horrível que você só sofre, entendeu? Tipo, agora nesse vídeo eu fui falar da minha infância, eu chorei, pô. Por quê? Porque são coisas que doem, são coisas que machucam. Então, o passado deixa no passado, pô. Vive o presente e o futuro. Então, gente, esse sou eu, Júnior. Essa é a minha história. Graças a Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, que só Ele esteve do meu lado sempre. Por isso que às vezes quando eu oro para Deus, eu falo, meu Deus, você sabe que eu não tenho a ninguém a quem pedir. Então me ajude. Porque quando você tem alguém a quem pedir, um familiar, um parente, alguém melhor que você, ou alguém que possa dar uma oportunidade, uma ajuda, você pede seus familiares. Mas eu sempre tive só a Deus. E hoje a minha família, cada um vive a sua história, meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, cada um vive sua história separada. O que eu posso ajudar eu ajudo, não atrapalha a vida de ninguém, como eu já falei, o que eu posso ajudar eu ajudo. E essa é a minha história, gente. Tô começando esse canal, contando a minha história, me abrindo para vocês, lá ele. E depois eu vou mostrar um pouco mais da minha rotina, da minha profissão. Eu vou fazer um vídeo voltado só pro meu pet, meu Zé Ruelinha, meu cachorrinho. E é isso, gente. Muito obrigado. Quem puder me seguir, compartilhar, mandar isso para alguém, esse conteúdo, se você acha que vai ajudar alguém de alguma forma. Se a pessoa não tá legal, não tá bem. Hoje tem muito isso, né? Vídeo motivacional. Mas, cara, isso é tão bom, pô. Isso é tão bom. Às vezes você tá um dia ruim, cara, um dia horrível. Você vê um vídeo motivacional, você já melhora. Você ouve uma música que lhe dá uma força, você já melhora. Então é isso que eu passo pra vocês. Eu tô aqui para ajudar. Se esse conteúdo não lhe ajudou de alguma forma, me desculpa. Se você puder compartilhar, eu agradeço. Desde já, um abraço e tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e permitir.